Muito bem. Eu ainda em continuidade, eu quero dar a sequência do assunto que comecei na live passada sobre Israel e mais especificamente sobre a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é, é uma faixa perto do Oceano Índico de 20 quilômetros de largura por 30 quilômetros. E isso ali é antigo. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ali fala, é uma passagem de Felipe, quando o Espírito Santo diz que para ele sair de Samaria e ir até a faixa de Gaza, até Gaza. E ali ele tinha que ficar na beira da estrada, a estrada real, que Deus ia mostrar alguma coisa para ele. Ele ficou ali, aí passa um eunuco ali, de Candace. Candace era o nome de uma cidade e também de uma rainha. É como Herodes, né? Tem o nome dele, também tem o Papa, também é o nome dele, mas ele é de tal cidade, todo mundo sabe. Assim também era a rainha de Candace. Candace. E, e aí o Espírito Santo acompanha com a carruagem, ele olha, ali tem um eunuco. E o eunuco tem os pergaminhos e lendo, e está lendo uma mensagem sobre Isaías. E ele grita lá de fora, você entende o que lê? Aí o eunuco responde lá dentro, como vou entender se não há ninguém que me explique? E aí o eunuco mandou parar a carruagem e Felipe, ele entrou nessa carruagem. E ali começou a explicar sobre aquilo que o eunuco estava lendo no pergaminho, que falava sobre o profeta Isaías, capítulo 53, porque ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí continua, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre ele todas as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo bem. Aí o eunuco passou, foram andando, de repente o eunuco viu água, eis aí água. E ele disse que me impede de eu ser batizado. Se tu creres de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você é salvo. Aí desceram e o Felipe foi batizado. Felipe entrou, o eunuco foi batizado e subiu na carruagem, continuou a sua jornada e pelo Espírito Felipe foi arrebatado para a sua cidade de origem. O que era o eunuco? O eunuco era uma pessoa que ou ele nascia castrado, sem os testículos, ou ele era castrado pelos reis para cuidar das rainhas, ou das princesas. E tinha que ser um guerreiro, porque ele era o único a proteger a rainha ou a princesa de possíveis olhares ou pessoas. Então ele dava a sua vida em prol das princesas ou das rainhas. Homem de confiança de um determinado soberano, ou rei. Tudo bem. Gaza, a faixa de Gaza, ela fica à beira do oceano e ela tem três, como é que eu vou dizer, extrema, com o Egito, com Israel e com a Síria. Porque os sírios dominaram Israel por muitos anos. Ainda tem parte que pertence a eles.
Acontece que desde 2.500 anos antes de Cristo, esse lugar ele pertenceu a vários reinos, ao Egito, à Síria. Por quê? Porque ali tem um porto muito grande, que é um porto natural. E ali as embarcações vinham, e tanto iam para o Egito, como para a Síria, como para Israel. Mas tem outro detalhe. Entre Israel e Gaza, tem as colinas de Golã. É um morro, e que lá de cima do morro, eles avistam longe os navios que vêm ali no porto e identificam. Então, por causa disso, ali é muito visado. Quem está hoje ali habitando a essa guerra? Os Hamas. Quem são os Hamas? Os Hamas são um grupo extremista, oriundo do islamismo, que o islamismo é dividido entre duas seitas, duas facções, os xiitas e os sunitas. Assim como Israel também era dividido entre os fariseus e os saduceus. Assim como nós, os cristãos, tem os cristãos católicos, tem os cristãos evangélicos. Cada um tem uma maneira diferente de crer. E os xiitas, eles eram muito radicais. Por exemplo, uns têm que usar a turba, e a mulher não pode mostrar nem a canela, nem o cotovelo, o tornozelo, menos o cotovelo. E outros grupos já são mais liberais. A mulher pode estudar, pode usar sua própria roupa, fazer a faculdade, ser a dona de casa, ter a sua profissão, dirigir carro. Entende? E esse grupo radical, eles se estabeleceram ali. Por ser extremista, eles querem dominar. É um tipo de uma milícia dentro lá de uma favela lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, os milicianos. Então eles cobram para proteger. Como Israel é extremante e como tem judeus lá na faixa de Gaza, porque os judeus estão espalhados no mundo inteiro, e eles queriam subornar os judeus, pagar os impostos, não deixar cavar poços, não ter posto de gasolina, não ter faculdade, não ter nada. E automaticamente, no intuito de proteger a cidade dos judeus, eles fazem as barbáries. Veja que eles ocuparam o hospital. Ter o domínio do hospital é ter o domínio da saúde. Ter o domínio dos portos é ter o domínio de quem entra e de quem sai. E agora o povo está sofrendo. Vai clamar a quem? Por Israel. Eles têm túnel por baixo da terra, são que nem ratos. Esconde aqui, some, desaparece. Não sabe aonde vai dar aqueles labirintos. E aí é onde que Israel entra e vai devastando. Aonde está aquela ala, aquela comunidade, eles não querem nem saber. E vão para lá, morre quem morre. É uma estratégia errada, porque está morrendo inocente, para matar um culpado. Eu já disse a vez passada que o presidente dos Estados Unidos não fez assim quando queria matar Bin Laden. Mas deixa quieto essa parte. Tem uma questão de que ali, na faixa de Gaza, vai começar a Terceira Grande Guerra Mundial. E é disputada por isso, porque é o único ponto que tem para escoar os produtos que vêm do Egito, da Síria e de Israel. E que vêm os armamentos de fora. A Bíblia diz em Ezequiel 38 que Israel seria invadida
invadida por Gog. Quem é Gog? São do Reino do Norte, a Rússia, os russos. Presta atenção, isso é geopolítica. E quando Gog vem, por causa disso, os xiitas, eles querem dominar tudo para ter o acesso livre. É como o meu compadre Lula, vai lá, o Lula quer defender os radicais ali, o vagabundo, o bandido. Você sabia que no Brasil a maior embaixada que existe é dos caras ali, dos árabes? Sabia? Aí ele não brigou com o Putin, que sacralizou a metade da Ucrânia. Né? Ele não brigou com o Putin. Não, isso não é genocídio. O Maduro, que matou 1,5 milhão de pessoas e mais 5 milhões, 6 milhões fugiu do paísinho, que era a maior riqueza de petróleo do mundo. Ele não falou que é genocídio. Inclusive, abriu aqui o espaço para os hermanos virem para cá. Aí o Maduro não faz genocídio. Ele não se envolveu. Para o Putin, não. Quem era culpado era o Zelensky lá, que era judeus. A maioria dos ucranianos são judeus, sabia? Então, é bem vagabundo, né? Porco sem vergonha, o amigo Lula. Daqui a pouco estão bloqueando os meus contatos aí. Interessa. Eu continuo vivo. Então, quando o Putin vem de lá de cima, que com certeza a guerra, vai haver uma grande guerra mundial, por causa disso aí é o estupim. O que está acontecendo lá é o estupim. Por que o Putin atacou a Ucrânia? Por causa do porto que está ali. Se ele não ataca a Ucrânia e pega aquela parte ali, eles passam fome, porque é o único lugar que exporta o produto da Rússia e o que chega produto para lá. Deu para entender, Cocadinha? É tudo um ponto estratégico. Aí, quando o Gog vem, que seria a Rússia, por ali, por causa disso, os extremistas querem ter a liberdade e eles têm que varrer tudo mesmo. Deus que me perdoe, que vai morrer inocente, sempre morreu nas guerras inocente. Nas cruzadas morriam, eles botavam os inocentes para captar os grandes. Deixa quieto. Então, diz a Bíblia que Israel vai em cima deles como um gato em cima do rato. E eles caem fora, Gog. Mas daí vem uma confederação de nação, Gog e Magog. Mas eles têm que aportar lá e subir pela colina de Golã para chegar em Israel. Quando eles chegam em cima da colina de Golã, Israel está com tudo. Com tudo. E aí surge a terceira grande guerra mundial. Aí Jesus veio sobre Jerusalém para livrar os seus. Isso é muito longo, isso vai longe. A dona, eu acho que é a Damares, aquela ministra, que foi fazer um discurso agora, me deu até pena, ela disse assim como está escrito lá em Gênesis 2:3. Coitada, não lê a Bíblia. É que nem papagaio vai na cabeça dos outros. Não é 2:3, é 12:3. Deu para entender? Abençoarei que te abençoarei, amaldiçoarei que te amaldiçoarei. Essa é a promessa de Abraão. E de Abraão veio a Jacó, que o nome dele foi chamado Israel. E aí, no período do ano em que Salomão reinou, depois de Davi reinou 40 anos, expulsou as 10 nações. Salomão fez uma diplomacia com os inimigos, com o diabo não se negocia, não tem diplomacia. Aí veio as nações. E aí o primeiro-ministro de Salomão, Roboão, porque Salomão morre,
e assume seu filho Roboão. E o que o Roboão faz? Os anciões de Israel diz para Roboão: o teu pai era pesado para nós com os impostos. Alivia os impostos para o povo vai te servir com gratidão. Sabe o que Roboão fez? Falou: olha, o meu dedo mindinho é mais pesado que as mãos do meu pai. Se ele castigava com vara, eu vou castigar vocês com açoites. E essa palavra bateu mal aos olhos dos líderes. Quem veio lá na parte do norte? Jeroboão, que era o primeiro-ministro, era o guardião de armas, era o homem que entendia tudo. E Jeroboão foi lá no ouvido, como todo mundo estava revoltado, houve a divisão do reino. As 10 tribos do norte com as 2 do sul. E aí as 2 do sul ficou com Benjamim e Judá. Por causa disso veio o nome de judeu, que são filhos, são israelitas, mas também são filhos de Judá, da tribo de Judá. E eles tomaram as 10 tribos, o reino da Síria, e nunca mais foi de Israel. Ali na Samaria, os samaritanos são odiados por judeus ainda hoje, porque a Síria, o rei da Síria, estabeleceu o seu QG, o seu forte ali em Samaria, de maneira que judeu não botava o pé lá, nem o israelita, ninguém. Era só dos samaritanos, por causa disso veio aquela briga, capítulo 4, tal. E até hoje, aí depois, no ano 700, não 650, eu acho, por aí, Deus usa Ciro, ungido pela profecia de Jeremias, que ia libertar o povo de Israel e eles iam voltar para a sua terra, quer dizer, a sua terra era deles, ele ia restituir. Por causa disso a Bíblia diz o meu ungido Ciro. E assim aconteceu, mas ficaram com Samaria. O domínio, os impostos, essas coisas assim, eles cobravam, mas o território doaram para Israel. E depois, mais tarde, 200 anos depois, as 2 tribos do sul foram levadas para a Babilônia. A Síria dominou Babilônia e também libertou, no período de Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Aí libertou também os hebreus que estavam lá e voltaram para Jerusalém, para a terrinha deles. E reergueram os muros de Jerusalém pela segunda vez. Pela primeira vez, né? Segunda vez foi final. Que o templo tinha sido destruído por Nabucodonosor mesmo. Então, houve a reconstrução do templo, no tempo de Esdras e de Neemias, os muros também. Israel teve seguro por muito tempo, mas caiu na mão dos romanos no ano 70 da nossa era cristã, e que Roma veio através do general Tito e dominou tudo. Entende? Só que em 1948, pela ONU e as Nações Unidas, um brasileiro que presidiu, ele deu o voto Minerva para que Israel fosse Estado novamente. E aí veio as guerras. Só uma rapidão assim, os irmãos ter um pensamento para entender amanhã depois o que vai acontecer com o nosso Brasil, nosso mundo e nosso Israel, acompanhando a geopolítica. Deus abençoe em nome de Jesus.